Capítulo 1. Cuide dos meus cordeiros. Nem os mais destacados membros da igreja são demasiadamente bons para esta tarefa. Não pense que, por já ter outras obrigações, não deva se interessar por este trabalho sagrado, ao contrário, com toda a bondade, de acordo com suas possibilidades, disponha-se a ajudar os pequeninos e alegrar aqueles que têm o chamado para cuidar deles. A mensagem é para todos nós: cuide dos meus cordeiros, NVI, apacente os meus cordeiros, ARA. A comissão é para o pastor e para todas as pessoas que conhecem as coisas de Deus. Devemos cuidar bem das crianças que estão em Cristo Jesus. Pedro era um líder entre os crentes, mas ele também devia alimentar os cordeiros. Os cordeiros são os mais novos do rebanho. Por isso, devemos cuidar de modo especial daqueles que são novos na graça. Eles podem ser velhos em anos, mas ainda assim serem bebês na fé, e por isso precisarem da tutela de um bom pastor. Assim que uma pessoa é convertida e acrescentada à igreja, ela deve tornar-se alvo do cuidado e da bondade de seus irmãos na fé. Ela acabou de chegar entre nós e não tem amigos conhecidos entre os santos, portanto, devemos ser amigáveis com essa pessoa. Mesmo que seja para deixar nossos amigos mais antigos, precisamos ser bondosos para com aqueles que são recém-escapados do mundo, e que vieram encontrar refúgio no Todo-Poderoso e no seu povo. Vigie com cuidado incessante por esses bebês recém-nascidos que são fortes em desejos, mas em nada além disso. Eles acabam de sair das trevas, estão engatinhando, e seus olhos quase não aguentam a luz. Sejamos sombra para eles até se acostumarem com a intensa claridade diurna do Evangelho. Entregue-se, vicie-se, no trabalho sagrado de cuidar dos fracos e abatidos. O próprio Pedro naquela manhã deve ter se sentido como um recruta, pois, em certo sentido, ele havia dado fim à sua vida cristã ao negar sua fé diante de seu Senhor e seus irmãos, e, por isso, porque foi levado dessa forma a se simpatizar com recrutas, ele foi comissionado para agir como um guardião deles. Os novos convertidos são tímidos demais para pedir a nossa ajuda, por isso mesmo eles nos são apresentados pelo nosso Senhor que, com uma palavra enfática de comando, diz: cuide dos meus cordeiros. E esta será a nossa recompensa: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Por mais novo que um crente seja, ele deve fazer uma confissão aberta, uma confissão pública da sua fé e ser arrebanhado para fazer parte do rebanho completo de Cristo. Não estamos entre aqueles que desconfiam da piedade jovem. Jamais podemos duvidar daqueles que se arrependem enquanto têm pouca idade tanto quanto daqueles que se arrependeram tarde na vida. Dos dois, achamos estes últimos mais para serem questionados do que os primeiros, pois é maior a probabilidade que o medo egoísta de castigo e o temor da morte produzam uma fé falsa do que a mera infantilidade. Quanta coisa a criança deixou de ver que poderia tê-la estragado! Quanto ela não conhece que, se Deus quiser, esperamos que ela nunca conheça! Ah, quanto há de brilho e confiança em crianças quando convertidas a Deus que não é visto em convertidos mais velhos! Nosso Senhor Jesus era profundamente solidário com as crianças, e pouco se parece com Cristo quem as olha como sendo um estorvo no mundo, e quem as trata como se fossem pequenos enganadores ou tolos e simplórios. Você que leciona em nossas escolas tem esse privilégio alegre de descobrir onde estão os cordeiros verdadeiros que realmente são os cordeiros do rebanho de Cristo, e é para você que ele diz: cuide dos meus cordeiros, isto é, dê instrução àqueles que são verdadeiramente cheios de graça, mas novos na idade. É significativo que o verbo usado aqui para cuide de meus cordeiros é muito diferente do usado no preceito cuide de minhas ovelhas. Não vou preocupá-los com palavras gregas, mas no segundo caso cuidar significa exercer o ofício de um pastor, governar, regulamentar, dirigir, orientar, fazer tudo o que um pastor tem de fazer com um rebanho, mas no primeiro caso, cuidar não tem todos esses significados, mas sim o de alimentar, e dirige professores a uma obrigação que eles talvez possam negligenciar, ou seja, a de instruírem crianças na fé. Os cordeiros não precisam tanto de ser mantidos em ordem como nós, que temos tanto conhecimento e, no entanto, sabemos tão pouco, que achamos que estamos tão avançados que julgamos uns aos outros e brigamos.
As crianças cristãs necessitam principalmente aprender a doutrina, o preceito e a vida do Evangelho, precisam que a verdade divina lhes seja ensinada com clareza e convicção. Porque as doutrinas mais altas lhes devem ser negadas, as doutrinas da graça. Estas não são, como dizem alguns, puros ossos, ou, se são ossos, estão cheios de tutano e cobertas de gordura. Se há alguma doutrina difícil demais para uma criança, é antes por culpa do conceito que o mestre tira dela, do que por falta de capacidade do pequeno para recebê-la, contanto que a criança esteja realmente convertida a Deus. Compete a nós tornar a doutrina simples, essa será a parte principal de nosso trabalho. Ensinar aos pequenos a verdade inteira e nada senão a verdade, pois a instrução é o grande desejo da natureza da criança. Uma criança não só tem de viver como nós, como também tem de crescer, portanto, tem dupla necessidade de alimento. Quando os pais dizem de seus meninos que apetites eles têm, devem lembrar-se de que nós também teríamos grandes apetites se não tivéssemos apenas que manter o funcionamento, mas também de aumentar o seu tamanho. É importante notar que o verbo usado aqui para cuidar dos meus cordeiros é muito diferente do usado no mandamento cuidar das minhas ovelhas. Não vamos nos preocupar com palavras gregas, mas no segundo caso, cuidar significa exercer o ofício de pastor, governar, regular, dirigir, orientar, fazer tudo o que um pastor precisa fazer com um rebanho. Mas no primeiro caso, cuidar não tem todos esses significados, apenas o de alimentar. Isso direciona os professores a uma obrigação que talvez possam negligenciar, ou seja, instruir as crianças na fé. Os cordeiros não precisam tanto de ser mantidos em ordem quanto nós, que temos muito conhecimento e, no entanto, sabemos tão pouco que achamos que estamos tão avançados que julgamos uns aos outros e brigamos. As crianças cristãs precisam principalmente aprender a doutrina, os mandamentos e a vida do Evangelho. Precisam que a verdade divina seja ensinada com clareza e convicção. Por que negar a eles as doutrinas mais elevadas, as doutrinas da graça? Elas não são, como alguns dizem, apenas ossos secos. Ou se são, estão cheias de tutano e cobertas de gordura. Se alguma doutrina é difícil demais para uma criança, é mais culpa do professor do que da capacidade do pequeno em recebê-la, contanto que a criança esteja realmente convertida a Deus. Compete a nós tornar a doutrina simples. Essa será a parte principal do nosso trabalho. Ensinar às crianças a verdade completa e nada além da verdade, pois a instrução é o grande desejo da natureza da criança. Uma criança não só precisa viver como nós, mas também precisa crescer. Portanto, tem uma dupla necessidade de alimento. Quando os pais dizem sobre seus filhos como eles têm um grande apetite, devem lembrar-se de que também teríamos um grande apetite se não tivéssemos apenas que manter o funcionamento, mas também que crescer. As crianças na graça precisam crescer, aumentando sua capacidade de saber, ser, fazer e sentir, para chegar a um maior poder recebido de Deus. Portanto, acima de tudo, precisam ser alimentadas. Precisam ser bem alimentadas ou instruídas, porque correm o risco de que sua fome seja satisfeita com erros. A juventude é suscetível à má doutrina. Quer ensinemos a verdade ou não aos jovens cristãos, o diabo com certeza lhes ensinará o erro. Eles ouvirão de algum modo, mesmo que sejam vigiados pelos guardiões mais cuidadosos. O único meio de evitar que o joio entre na pequena medida da criança é enchê-la até transbordar de trigo bom. Ah, sim, que o Espírito de Deus nos ajude a fazer isso. Quanto mais for ensinado aos jovens, tanto melhor, pois isso evitará que sejam desencaminhados. Somos exortados especialmente a alimentar os pequenos, porque esse trabalho é muito prove. Ajuste para melhor entendimento no áudio do Antônio, usando o Clipchamp. Este trabalho também é muito benéfico para você mesmo. Sabemos que ele exercita a nossa humildade e nos ajuda a permanecer mansos e humildes. Também treina nossa paciência, aqueles que duvidam disso deveriam experimentá-lo, pois até mesmo jovens cristãos testam a paciência daqueles que creem neles e estão ansiosos por vê-los justificar sua confiança. Se você procura por homens ou mulheres de alma grande, de coração dilatado,
Procure por eles entre aqueles que estão muito ocupados entre os jovens, suportando suas tolices e condoendo-se com suas fraquezas por amor a Jesus. Quero incentivá-los a ouvir o capítulo 2 deste livro inspirador, intitulado Não Impeçam as Crianças. É importante refletir sobre como as crianças muitas vezes são deixadas de lado no culto e como podemos mudar essa realidade. Que possamos aprender com as palavras de Charles Spurgeon e nos esforçar para alimentar e instruir nossas crianças na fé cristã, evitando que sejam desencaminhadas. E para finalizar, gostaria de convidá-los a se unirem comigo em uma oração. Senhor, que possamos ter um coração voltado para as crianças e sua educação cristã. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para alimentar e instruir nossas crianças, para que possam crescer em Tua graça e viver uma vida abençoada por Ti. Amém.